Salve pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sed Milefá, sejam mil vezes bem-vindos. Eu sou a Juju Couto e você tá na Serendipity Empório Céu. Então hoje, galera, dando continuidade, né, aos 30 dias druídicos, né, que eu já falei, não são 30 dias, porque serão 30 dias, mas não são sequenciais, como vocês já viram. Tá saindo um vídeo aí por semana, e a intenção é que continue assim, né. Então hoje, dando prosseguimento, nós vamos para o quarto dia, que é a questão dos 3 reinos, tá? Antes da gente falar definitivamente sobre os 3 reinos, eu os convido a fazer um exercício, uma meditação, justamente para a gente nos conectar com a energia dos 3 reinos, né? Então eu vou pedir para que vocês sentem confortavelmente. Relaxa o corpo, fechem os olhos. Vamos fazer uma primeira respiração, sentindo a terra sobre nós. Uma segunda respiração com o céu sob nós. E uma terceira respiração com o mar à nossa volta. Eu chamo a terra, o céu e o ar. Eu chamo a terra, o céu e o mar, para nos guiar, curar e abençoar, para nos guiar, curar e abençoar. Eu chamo a terra, o mar e o céu. Eu chamo a terra, o mar e o céu, para nos guiar, curar e abençoar, para nos guiar, curar e abençoar. Eu chamo a terra, o ar e o céu. Eu chamo a terra, o mar e o céu, para nos curar, guiar e abençoar, para nos guiar, curar e abençoar. Eu chamo a você, o grande Triskel. Eu chamo a você, o grande Triskel, para nos guiar, curar e abençoar, para nos guiar, curar e abençoar. Então era dito o seguinte: manteremos a fé até o céu despencar sobre nós e nos esmagar, até a terra se abrir e nos engolir, até os mares subirem e nos afogarem. Isso era um juramento celta, né, feito aos 3 reinos. Os celtas viam o mundo de uma forma tripartida, ou seja, né, dividido em 3. Então eles viam a terra, onde nós estamos, eles viam o ar, né, o céu sobre nós, e o mar à nossa volta, né? Nós falamos até hoje não era um mar à nossa volta, mas há de se lembrar que estamos falando de povos que viviam em ilhas, né? Basicamente, o reduto principal, né? O reduto final principal dos celtas era a Irlanda, a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra, perdão, e a Escócia, todas elas, né? Formando ilhas, né? A Escócia e a Inglaterra, claro, dentro do mesmo aspecto geográfico. Mas vamos lá. E o que isso quer dizer, então? Eles viam essas 3 partes do mundo como as principais, porque era lá que tinha vida, né? Poxa, e o fogo? Aonde está o fogo? O fogo, por mais que anime a nossa vida, não há vida dentro dele, não há seres vivendo dentro dos fogos, do fogo, né, ou dos fogos, enfim. Você tem os pássaros do ar, os peixes do mar e
os seres da Terra. E só que isso é uma coisa muito louca, né, pra gente pensar, porque a gente já está acostumado com os 4 elementos, né? O fogo, na verdade, habitaria dentro de nós. Isso não está escrito em lugar nenhum, isso é coisa da Juju, tá? Mas por quê? Principalmente que nós temos o conhecimento dos 3 caldeirões, né? E o primeiro caldeirão, né? Isso é com uma conversa para outros vídeos, mas o primeiro caldeirão é o que a gente chama do caldeirão do aquecimento. Então todos os caldeirões, eles são, né, para serem bons caldeirões, tem que ser alimentados com fogo. E o caldeirão do aquecimento é dito que todos nós temos ele virado para cima. Por quê? Porque se ele tá meio para baixo ou emborcado, você tá morto, né? Meio do lado assim, você tá meio que morrendo numa doença, não é tipo qualquer gripinha, né? Vamos espetar. Mas que você tá com uma doença bem séria, né? E se ele tá emborcado, realmente nós passamos para outro mundo. Então o fogo tá dentro de nós. E é legal pensar que entre esses reinos, cada um deles compõe um pouco do outro, né? Dentro do ramo de Carvalho, que foi onde eu aprendi, né? Onde eu estudei a maior parte do meu tempo como vatiza, né? Como conhecimento do druidismo, nós temos alguns caminhos, né? Que você vai escolher depois de um período que você estuda o geral. Aí você vai escolher se você vai ser bardo, se você vai ser vate, se você vai ser druida, se você vai ser guerreiro, se você vai ser artesão, enfim, você vai escolher o seu caminho. Por que eu tô falando isso? Porque dentro do caminho do druida, dentro do ramo de Carvalho, você recebe 3 guizos a cada 1 ano para compor o que nós chamamos do ramo de prata. O meu, infelizmente, eu não tenho como exemplificar aqui, porque ele quebrou, eu preciso arrumá-lo, né? Mas o que representa isso? O ramo de prata, ele é um artefato mágico ligado a Manannán Mac Lir, Senhor dos Mares, e ele simboliza cada um dos reinos. Então você tem 3 guizos por 3 anos. Por quê? Porque a primeira trinca vai ser céu, terra e mar. A segunda também, só que vai ser os componentes dos outros reinos contidos dentro daquele reino. E o terceiro também. Ora, como assim, Juju? O que é que você está falando? Bom, vamos pegar então o mar. O mar é a água, certo? Beleza? Só que, né, vamos lá para a aula de química, de biologia. O que compõe a água? H2O. Então você tem o oxigênio, que é o nosso ar. Então você tem o ar dentro da água. E qual que é o substrato do mar? É a terra, né? No fundo das fossas das Marianas, que é o lugar mais profundo que existe dentro do mar, vai ter o quê? Chão, terra, areia. Então você tem também o segundo componente, tá? E aí vamos o quê? Para a própria terra, né? A terra já, o basalto está ali, né? O ar está em tudo, senão a gente não estava aqui, não respirava. E a água está desde o nosso próprio suor, né? Como também da água da chuva que precipita, né? As gotículas e partículas de água que estão em volta de nós também. E aí você parte para o ar, né? Porque o ar a gente vai ter o quê? A gente vai ter tanto as gotículas de água que fazem parte do ar, fazem parte da nossa atmosfera, senão a gente não tinha chuva. E, ora, meu Deus, cadê a Terra? A Terra, ela está nos próprios sais, né? No próprio cristal de gelo que está, né, nas nuvens. Então, você tem sempre dois componentes de um reino diferente dentro daquele que está englobado. Então, isso é uma das maneiras que a gente tem de ver como as coisas se conectam, né? E, de novo, o fogo não tem habitantes, então, na verdade, ele nos anima, né? Nós somos habitados pelo fogo, pela essência para viver. E
os celtas, eles viam o mundo dessa forma, eles viam o mundo desses reinos e reverenciavam, né, aos três reinos. Reverenciavam a terra, a água e o ar. E aí a gente volta um pouquinho porque foi falado, né, na semana passada, que é o quê? Não é apenas a reverência aos elementos, né? Cada elemento está associado a um deus, a uma deusa, cada elemento está associado ao sagrado, então se mantinha essa sacralidade em relação a tudo que envolvia, né? Mais para frente a gente vai falar de outros temas, que eu vou abordar o Jin Shenras, né? Que é a visão da paisagem como sagrada, né? Não porque só eles viam como algo à parte deles, né? Como nós vemos hoje. A gente vê a natureza hoje como uma parte nossa. E na verdade não, né? Nós somos tão integrantes da natureza como qualquer outro desses elementos que eu falei. E os celtas se viam integrantes com isso. Eles não tinham essa desassociação. Então, ver o macro no micro, né? Não sei se eles tinham com essas palavras, com esse conhecimento, né? Com essas definições, não conhecimento, mas com essas definições, mas é algo que a gente percebe nas leituras, né? Como eles não se desassociam, eles fazem parte do sagrado. Então eu vejo, às vezes, quando, enfim, um tempo atrás, ou algumas pessoas que chegam acham que os celtas eram o Greenpeace na antiguidade, abraçador de árvores, só isso não, é que eles se viam parte daquela natureza, se viam parte dos elementos, né? O que eu falo do macro no micro, além de ter essa certeza, até além de ter esse conhecimento, é o ver em si. Nós temos os três elementos na gente, né? Nós precisamos do ar para respirar, para insuflar os pulmões, nós temos a terra, que é a nossa carne, nossos ossos, né? A gente vai falar mais disso no próximo vídeo, que são os druid, que são os elementos. E nós temos o mar, que é essencialmente o nosso sangue, né? O sangue é até mais ferroso, é salgado, assim como a água do mar. Então, de novo, a gente sempre está naqueles paralelos, né? Do que é fora e o que é dentro. Eu acho que os celtas, como sociedade, como visão, né, eles deram muito certo e é o que eu acredito que muitos de nós hoje buscam, entre outras coisas, quando chegam na espiritualidade celta, qualquer vertente que seja, é exatamente isso. É o se ver, sentir e saber ser parte dos três reinos, parte da natureza, tanto quanto eles viam, né? Que eles não tinham essa ideia de desassociar, eles estavam inseridos naquilo. E nós, com essa nossa sociedade capitalista selvagem, louca, enfim, não sou contra o progresso não, gente, mas eu sou contra essa desassociação, né? Tanto é que a gente chama as espiritualidades. Hoje está mudando um pouco, a gente usa mais o termo espiritualidade mesmo, mas a gente fala o quê? Religião. Religião vem de religare, religar. Religar o que a quê? Só aos deuses? Só aquela parte que está além de nós? Não, principalmente religar nós conosco e a natureza. Se nós formos uno com a natureza, nós automaticamente seremos uno com a divindade que a criou, ou as divindades, enfim, vai aí do conhecimento e crença de cada um, e fé de cada um. Beleza, gente? Então é isso que eu tinha para falar dos três reinos. Como sempre, qualquer dúvida, crise, neurastenia, pode me mandar mensagem, tá? Vai estar aqui embaixo, né? Nos contatinhos, tanto da página do Facebook, que é a Sergipe de Empório Celta Oficial, como também do Instagram. Vamos lá tentar mexer nessa negócio, tá bom? Ou até mesmo aqui no nosso canal. Então é isso, fiquem com os deuses, se cuidem. Slam, como sempre, não sei se a gente já vai ter saído da pandemia ou não quando isso for ao ar. Se sairmos, que bom, né? Retomemos então a vida de uma forma mais consciente.
Se não, né, tamo aí, aguentando as pontas. Tá bom, galera? Até mais.